Boa noite, amados e queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Continuamos o nosso estudo aqui no capítulo 37 do livro de Gênesis, a nossa jornada bíblica. Convido a todos, para aqueles que ainda não estiverem nos acompanhando, podemos ir lá no canal do YouTube e encontrar do 1 até o 36, todos os vídeos lá. Nosso objetivo é ler com vocês e refletir em cada capítulo da Bíblia, até o último capítulo de Apocalipse, se Deus assim nos permitir. E nós pretendemos fazer isso lendo e refletindo em 5 capítulos diários. Desta forma, nós vamos terminar de ler toda a Bíblia e todos vocês vão poder dizer que leram e refletiram pelo menos uma vez em toda a Bíblia. Amém? Capítulo 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Lembram que no capítulo 36, então, nós vimos a história de Esaú. E agora aqui está a história de Jacó. Essa, portanto, é a história da família de Jacó. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram: queres acaso nos governar como rei ou nos dominar como senhor? Eles odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas intenções. Depois, José teve ainda outro sonho, e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho. Desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho, seu pai e seus irmãos, seus pais e seus irmãos, o seu pai o repreendeu com essas palavras: que sonho foi esse que tivestes? Iríamos todos então, eu e a mãe dos teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam de ciúme. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouviu. Aconteceu que os irmãos de José haviam saído levando as ovelhas e as cabras do seu pai, até os pastos que ficavam próximo da cidade de Siquém. Então Israel perguntou a José: não apacentam teus irmãos nossos rebanhos em Siquém? Vem, eu vou te enviar até eles. E ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Jacó: vai, então, vê como estão teus irmãos e os rebanhos, e me traz notícias. Ele o enviou quando estava no vale do Hebrom. Mas José se perdeu quando estava próximo de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe indagou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde costumam apacentar os rebanhos. Então o homem informou-lhe: eles levantaram acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José partiu à procura dos seus irmãos e os encontrou em Dotã. Eles o viram de longe e, antes que ele pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte. Combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer e diremos que é um animal feroz o devorou.
Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Todavia, Rúben, ouvindo isso, salvou-o das suas mãos e propôs aos irmãos: Não tiremos-lhe a vida, afirmou Rúben. Não derramamos sangue, não vamos derramar sangue humano. Lançai nesse poço aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Ele somente disse assim para livrar José das mãos deles, porque assim que possível ele restituiria o menino ao seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram sua túnica, a túnica de mangas longas e adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele, o lançaram na cisterna, era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer, entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vinde, vamos vender aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, da mesma carne que nós, e seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Entretanto, quando Rúben retornou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes e, saindo ao encontro dos seus irmãos, desabafou: O rapaz não está mais lá. Onde eu irei? Então eles degolaram um bode e ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida mandaram entregar ao pai com este recado: Eis que o encontramos. Vê se não é a túnica essa do teu filho. Jacó afirmou: Certamente é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. Indignado, José rasgou suas vestes, vestiu-se de saco de pano conforme a tradição e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Todos os seus filhos e filhas achegaram para oferecer-lhe consolo, mas ele recusou qualquer consolação e declarou: Não, é um luto que descerei ao Seol para me encontrar com meu filho. E continuou a chorar a perda do seu filho José. Enquanto isso, no Egito, os midianitas vendiam José a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda imperial. A que ponto chega, né, o ser humano? Irmãos, a mesma carne, como falou Rubem, né? Queridos, o pecado de Jacó causou muito sofrimento, muito. Por muitos anos ele vem sofrendo as consequências do seu pecado. Trabalhando duro, sendo explorado, enganado, viveu com medo, triste. Jacó, durante toda a sua vida, não teve um segundo de prazer ou de paz depois de cometer o pecado, que foi instigado pela sua mãe Rebeca, lembram? As consequências do pecado de Jacó infernizaram a sua vida desde o dia em que ele teve que fugir das tendas lá do pai dele. Viveu fugitivo, sem lar, separado para sempre da sua mãe que o protegia tanto, porque ele nunca mais viu a mãe dele. Trabalhou 7 anos para pagar o dote da mulher que amava. Foi enganado, teve que trabalhar mais 20 anos para um parente avarento e ganancioso. A única alegria que Jacó tinha era ver a sua riqueza aumentar enquanto via os filhos crescerem. Mas era uma alegria sem paz, porque ele vivia numa casa dividida, cheia de contendas, lembram? Ele tinha um casamento bígamo, né? A situação toda criada pelo sogro, né? Acabou tendo que casar com as 2 mulheres.
As duas irmãs não se entendiam e ele vivia numa casa cheia de contendas, encrenca o tempo todo. E se não fosse isso suficiente, ainda aconteceu a desonra da filha, lembram? A vingança lá dos irmãos da Diná. Então a filha foi desonrada, né? Foi violentada, daí os irmãos resolveram se vingar, passando por cima da palavra de Jacó, e ainda veio a morte de Raquel, que morreu ainda amaldiçoando o filho que ela estava parindo. Ainda teve o crime de Rúben, o pecado de Judá, os terríveis crimes praticados contra José. Nossa. Teve a situação em que a Raquel escondia os deuses, as imagens do pai dela, lembram? Que ela roubou e escondeu. Jacó passou a maior parte da vida colhendo o fruto daquele primeiro pecado, pecado que, na verdade, foi instigado pela mãe dele. Quantas mães, né, escondem as coisas para que o pai não fique sabendo, para que o filho não seja castigado, para que o filho não sofra a disciplina que merecia. Às vezes esconde as notas da escola, às vezes esconde o mau comportamento, uma briga. E quantos pais que, como Jacó, trabalhava, via sua riqueza aumentar, mas não tinha tempo para os seus filhos, para ensinar a palavra do Senhor. A história se repetiu. O pai, Isaac, lembram? Se esqueceu de ensinar os filhos a serem obedientes às leis de Deus. E por ele não ter ensinado, não ter discipulado a mãe, a Rebeca, não ter tempo para Rebeca, ele acumulou muita riqueza, mas não teve tempo para a esposa e para os filhos. Não cuidou, não fez com que ela se sentisse amada, protegida. Pelo contrário, ela era uma pessoa, se tornou uma pessoa amarga, se apegou mais a um filho do que ao outro. E por esse filho, ela fazia de tudo, inclusive ensiná-lo a mentir. Por quê? Porque Isaac não ensinou o caminho de Deus, o caminho da salvação, não ensinou as leis de Deus. Não ensinou e não fez com que eles obedecessem, né, a lei de Deus. Ele não cuidou para que Rebeca se sentisse protegida e amada. E ela não pensou duas vezes antes de ensinar o filho a enganar o pai. Sem nenhum problema, ela ajudou, empurrou o filho para desonrar o pai. Não foram poucas as vezes que Jacó viu se repetir o mesmo pecado na vida dos seus filhos. Que família, né? A disciplina que ensinou Jacó e levou ele ao arrependimento por todos os dias da sua vida. É claro que a disciplina cumpriu o seu propósito, né? Porque o propósito de Deus com a disciplina é nos ensinar. E Jacó aprendeu. Mas a que preço, queridos? A negligência às leis de Deus, a negligência aos princípios de Deus, ela tem um preço terrível. Muito triste. As consequências do pecado de Jacó foram terríveis. É claro que ele foi empurrado pela mãe para cometer aquele pecado. Mas todos nós nós já nascemos com a consciência de o que é certo e de o que é errado. Embora Isaac não tivesse ensinado para eles e não tivesse se dedicado a eles,
da forma que deveria, ele sabia que era errado. Ele sabia que era pecado. Rebeca sabia que era pecado. Rebeca disse que ele teve um certo temor quando ele disse: não vou fazer isso, mãe, porque eu vou trazer maldição para minha vida. E a Rebeca disse: não, que essa maldição recaia sobre mim. Mas ela não sabia como funcionava a lei de Deus. Se Isaac tivesse protegido ela, ensinado, a gente vê que em nenhum momento a Bíblia conta para nós que Rebeca e os filhos estavam orando a Deus. Agora, aqui nesse capítulo, nós chegamos na história de José, o filho de Jacó, que vivia numa casa que não podia ser chamada de lar de jeito nenhum. Os irmãos de José eram filhos das filhas de Labão. Filhos das filhas de Labão. Netos de Labão. Eles aprenderam a enganar desde cedo. E aí a gente vê que a Rebeca tinha aprendido bem a mentira, o engano vinha daquela família, vinha acompanhando aquela família já, né? Essa maldição do engano já vinha vindo. E as filhas, as netas de Labão aprenderam muito cedo o caminho do engano. Quando o pai entregou uma no lugar da outra, quando ele ficava enganando o esposo, né, delas. Esses rapazes, os filhos de Jacó, eram marcados pelo ódio, pela raiva, pela inveja, pela falsidade, inclusive assassinato. Além de José ser o filho da esposa preferida de Jacó, ele também era o preferido por ser diferente dos seus irmãos. É porque José era o filho da velhice, né? E Jacó, na velhice, já tinha juntado muita riqueza, né? Já estava mais. Ele tirou tempo, ele tinha mais tempo livre para cuidar. Então, José era o companheirinho dele, né? Ele andava com ele, ensinava ele o trabalho, ensinou a pastorear, ensinou as coisas de Deus, ensinou com amor as coisas de Deus, porque a disciplina estava ensinando ele. E ele cumpriu o seu papel na vida de José. Ensinou José a honrar a Deus, ensinou José que as coisas que os irmãos dele faziam eram terríveis. E José cresceu com muitas qualidades, as qualidades de um cristão. Ele cresceu com o caráter de um cristão. E essas qualidades não eram poucas, né? Imagina o caráter de um cristão no meio de todas aquelas falcatruas. Os irmãos de José ainda odiavam mais por isso. Aí Deus ainda dava aqueles sonhos, né? Para José, ele contava e nesses sonhos Deus colocava José como líder da família. Isso alimentava ainda mais o ódio no coração dos irmãos de José. Jacó já estava velho, fez uma túnica para o filho que era o preferido, né? Enviou José para buscar informação do trabalho dos outros filhos. Falta de discernimento, né? Porque ele não percebia que com isso ele estava promovendo ainda mais ódio no coração dos irmãos de José. Queridos, a falcatrua era a especialidade da família de José. Os irmãos venderam José para os ismaelitas, falaram
para o pai que o irmão estava morto. E realmente parecia que era o fim de José, né? A maldição do pecado cega o ser humano. E o que parece um pequeno erro vai se transformando numa bola de neve. Vai se transformando em problemas gigantes que nunca se acabam. Uma mentira leva a outra mentira. Uma falcatrua leva a outra falcatrua. Um abismo leva a outro abismo. Hoje é uma mentirinha, uma saidinha, uma tacinha de vinho, um cigarrinho. E a maldição vai se alastrando. E a bola de neve vai rolando. E as coisas vão ficando cada vez mais difíceis de consertar. E as consequências do pecado vão se amontoando. Vão cobrando a conta. O pecado cobra a conta. O salário do pecado é a morte. Deus não faz o mal. Deus não cobra conta. Ele pagou a conta inteirinha dos nossos pecados. No entanto, o pecado é terrível. Ele cobra a conta inteirinha. O que acontece é que o nosso Deus, ele usa, quando a gente se arrepende do nosso pecado, ele usa as consequências do nosso pecado para nos ensinar e nos capacitar a seguir com ele. Tamanho é o amor que esse Deus tem por nós. Muitos ciclos de maldição não se quebram, muitos. Porque os filhos nascem e crescem no meio onde a prática do pecado é muito comum. Então, eles vão se acostumando, se acomodando com o estilo de vida pecaminoso, achando que tudo é muito normal. E essa aqui é a questão. A família de José era problemática, mas ele tinha o caráter firmado no que o pai aprendeu, no que aprendeu com o pai. Porque o pai ensinou, lembra? Porque porque Jacó teve tempo para ensinar o filho. O tempo que ele não usou, que ele não teve para ensinar os outros filhos. Agora ele tinha ensinado José, e José aprendeu muito bem. E o caráter dele estava firmadíssimo na fé, no Deus que Jacó pregou para ele. O pai não teve força, nem tempo para ensinar os filhos a andarem no caminho de Deus. E queridos, quando o pai não tem força e não tem tempo para ensinar o filho a andar no caminho de Deus, pode ter certeza que o pai da mentira, o diabo, vai arrumar adeptos com tempo disponível para ensinar o filho a andar no caminho dele. A negligência com a palavra e com os princípios de Deus faz isso. O pai que não tem tempo para ensinar o filho a andar no caminho de Deus, entrega o filho nas mãos do pai da mentira. Jacó não teve força, não teve tempo para ensinar os filhos a andarem no caminho de Deus, mas José estava mais próximo dele. Ele conheceu bem o Deus do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, e não se acomodou. Não se acomodou na vida fracassada que os seus irmãos tinham. Mesmo quando tudo conspirava contra José, ele sabia que Deus estava com ele. E ele sabia que ele jamais seria um fracassado como seus irmãos. Queridos, não tem uma promessa
de que nós vamos ser governador de uma grande nação. Não tem. Eu sei que muitos pregadores te disseram, por muitas vezes, né? Você vai ser como José, vai ser governador, vai ser... Não tem essa promessa, a Bíblia não tem essa promessa para nós. Mas tem uma promessa que ele fez para José e que ele fez para nós, que este mesmo Deus que estava com José vai estar conosco todos os dias, se nós agirmos como José agiu. E mesmo quando as forças do mal todas se reúnem, todas, quando as forças do mal estão agindo na família de um filho de Deus, como era o caso da família de José, mesmo que as injustiças pareçam não ter fim, parece que nunca acaba, nós temos a certeza de que Deus vai transformar até mesmo as maldições em bênçãos. E que a graça vai vir montada, vai vir em cima de todas essas desgraças. Deus vai derramar graça sobre todas as desgraças que as consequências do pecado causaram na nossa família, quando nós agirmos da forma que José agiu. É muito comum, a gente sabe, as pessoas falarem da história de José. Mas eu quero lembrar que essa não é a história de José. Essa é a história de Jacó. O capítulo de José, na verdade, é a parte em que a graça monta em cima das desgraças da vida de Jacó. Jacó se arrependeu dos seus pecados e clamou a Deus e consertou os seus pecados quando ele ensinou esse menino a honrar o Deus de seus pais, o Deus com quem ele fez uma aliança. E nesse momento, Deus derrama graça sobre a família de Jacó. Ou seja, a história do filho, José, é só a extensão da história do pai Jacó. Porque o que importa de verdade não é que ele era governador, que ele foi governador. O que importa de verdade é que José honrou a Deus até o último momento, em todos os momentos da sua vida. A preocupação que José tinha era de honrar a Deus. Os capítulos que contam a história de José apresentam, na verdade, a história da soberania de Deus em cada investida contra os seus planos. Cada vez que o inimigo se lançava contra os seus planos, usando os seus adeptos, Deus mostrava que era soberano, completamente soberano. José era só um instrumento que estava disposto a sacrificar todas as suas vontades para fazer a vontade de Deus. E se você quer ser um instrumento de Deus, se nós queremos ser instrumentos de Deus, nós precisamos sacrificar as nossas vontades em favor de honrar, simplesmente honrar o nosso Deus. Não importa em qual situação. Infelizmente, Jacó repetiu o erro dos seus pais, tendo um filho preferido. As razões que levaram Jacó a isso é que José era filho de Raquel, que era a esposa preferida dele, né? José nasceu quando Jacó já estava velho, podia se dedicar mais, né? Ficar mais tempo com o filho, apresentar a vontade de Deus para ele. E por causa disso foi que José adquiriu todas as características diferentes dos seus irmãos, graças a Deus,
porque Deus estava moldando ali um servo, né? Por ser o preferido, e Jacó ficava mais tempo com ele, né? Ensinando, preparando ele para esse momento. Jacó não sabia, mas Deus sabia para que é que ele estava sendo preparado. Jacó não sabia. Estava ensinando o menino a honrar o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão. Estava ensinando o menino a andar no caminho desse Deus. E Deus estava preparando o menino para preparar o caminho para o Salvador. Aqui nos versos 1 até o verso 11, a gente só ouve falar dos sonhos de José, né, que causaram muita inveja nos seus irmãos, raiva. E eles mostraram sentimento usando as palavras ásperas, rudes, grosseiras. O ódio e o ciúme são o berço do assassinato. A gente viu isso lá quando Caim matou Abel também, né? Quando existe o ódio e o ciúme, só falta a oportunidade. Quando a oportunidade acontece, foi o que aconteceu ali. Os irmãos de José vinham nutrindo, né? Nutrindo aquele ódio, aquela raiva, aquele ciúme todo. E quando se viram longe da vista do pai, planejaram a morte do irmão. A história todinha da humanidade vem mostrando que o pecado torna as pessoas frias, mentirosas, cruéis. No caso de José, a gente vê que Deus deu sonhos para ele que despertavam a inveja nos próprios irmãos. O conflito entre o bem e o mal, ele iniciou com a queda e vai até o final da Bíblia. E nós precisamos saber que o mal sempre vai agir tentando sufocar o bem, sempre. Mas todo aquele que se coloca nas mãos de Deus tem a vitória garantida. Todo. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, como José se colocou, disposto a abrir mão de todas as suas vontades para honrar a Deus, para fazer a vontade de Deus em qualquer situação. Então o bem não vai sufocar, o mal não vai sufocar o bem, ele vai ser sufocado pelo mal, pelo bem. O mal vai ser sufocado pelo bem. Jesus Cristo nos ensinou a pagar sempre o mal com o bem, porque a força do bem é muito maior. Acredite. A partir aqui do verso 12, até o final, a gente entende, queridos, que o plano A dos irmãos era matar José. Mas eles jogaram o moço num poço. Depois eles venderam como escravo e ele ainda foi revendido até chegar na casa de Potifar no Egito. E tudo isso fazia parte de um plano muito maior da soberania, da graça e da misericórdia e do perdão desse Deus tão maravilhoso. Deus queria apresentar, mostrar
apesar de tudo que vinha acontecendo durante toda a vida de Jacó, Deus queria mostrar que o plano dele era muito maior para a vida dele. Era derramar graça sobre todas aquelas desgraças. Era mostrar soberania. Era derramar misericórdia e perdão. Ele queria perdoar Jacó. Que agora não era mais Jacó, agora era Israel. O próprio Deus mudou o caráter de Jacó, mudou o nome de Jacó. E agora ele se chamava Israel. E Israel é a semente. Israel era neto de Abraão. Ou seja, ele era filho da promessa. Se nós temos uma promessa, a promessa é de que em toda situação, em qualquer momento, o Senhor está conosco, desde que nós estejamos realmente decididos a honrar esse Deus em qualquer situação. Amém? Um forte abraço, que Deus nos abençoe, nos guarde, que Ele nos perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.